João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levanta-se, pega a tua maca e ande." E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Pode olhar para cá agora, querido. Aqui João está narrando a história de um paralítico que estava há 38 anos nessa dependência, nesse problema físico dele, e se encontra com Jesus. E Jesus, então, sabendo que aquele homem estava paralítico há 38 anos, começa a interrogá-lo. E o engraçado é que ele fala para o Senhor que ele estaria tanto tempo, e toda vez que ele tenta chegar nas águas para ser curado, alguém vai na frente e é curado antes dele. E Jesus sabia disso. Jesus sabe das nossas dificuldades. Talvez não seja física como daquele homem, mas pode ser a nossa falta de fé, nossa falta de perseverança, nosso desânimo, nosso medo, muitas das vezes, de encarar o novo, ou de se chegar à igreja de Cristo por estar magoado, por tantas outras coisas. O Senhor conhece. E o mais, Ele conhece o tanto de tempo que você tem passado sobre esse problema. E o importante não é você ficar parado, porque tudo isso que acontece em nossas vidas, a tendência é nos parar, nos afastar do Senhor. Mas Cristo naquele momento vem provar o contrário. E tudo isso, toda essa dependência sua, todo esse medo, tudo que tenta te paralisar, é nada mais, nada menos algo para te aproximar do Senhor. Não deve ser visto como um empecilho para o Evangelho, porque o Senhor não está procurando os fortes. O Senhor não está procurando aquele que consegue tudo na sua força. O Senhor está procurando aqueles que dependem dEle, aqueles que precisam dEle. E aquele homem reconhece que na sua força ele não teria como fazer. Reconhece que na sua capacidade não teria como chegar àquele tanque. Então o Senhor Jesus fala para aquele homem: "O que queres que te faça? Queres ser curado? Fique curado." E é algo tão simples quando Jesus fala: "Queres ser curado?" Porque se você realmente quiser mudar, recomeçar uma história com Deus, deixar o pecado de lado, tudo que te afaste do Senhor, e voltar a se encontrar com Deus, há uma solução: Jesus Cristo. Ele é aquele que vai intermediar esse teu caminho. É Ele que você vai encontrar resposta para as suas perguntas, para as suas dores. E como você pode me perguntar nessa noite? Como que eu posso fazer isso? Porque parece simples, mas na prática, como que isso funciona? Me lembra uma outra história de um homem que ele era um comandante de exército chamado Naamã. Esse homem ele era muito respeitado, porque ele vencia batalhas importantes, inclusive uma contra o próprio povo de Deus. Então aquele homem da Síria, cheio de títulos, cheio de pompas, era um homem que aos olhos de todos tinham respeito, tinham admiração, todos queriam ser igual àquele homem, um comandante vitorioso, mas ele escondia para ele, só ele mesmo sabia, que dentro fora daquelas roupas, havia um homem leproso, um homem doente. Ele tinha um problema, ele tinha uma doença. E aquela lepra, por mais que ele tentasse conviver com aquilo,
ia magoando o coração dele, porque entristecendo. Porque quando muitos olhavam para ele e viam um homem perfeito, ele sabia que ele não era perfeito, que tinha um problema e que ninguém conseguia resolver. Mas ele descobriu também que havia em Israel um Deus Todo-Poderoso, que através de um profeta ele poderia ser curado. E ele vai até aquele profeta. E quando ele chega, o que é interessante nessa história é que ele chega pensando que ele vai ter que fazer algo muito difícil. Porque é assim que a gente pensa. A gente pensa que para chegar a Cristo, nós temos que fazer algo muito difícil, porque nós não merecemos isso. Então a gente tenta fazer algo difícil para o Senhor. Se eu estou querendo andar com Cristo, então eu quero ler a Bíblia o ano inteiro, eu quero orar 3 vezes ao dia, eu coloco um monte de coisa que nem eu mesmo consigo naquele momento, porque eu acho que é pela dificuldade, é pelo muito fazer, que Deus vai olhar para mim e vai falar assim, agora sim eu vou te ajudar. Mas não foi isso com aquele homem. Quando ele se chega naquele profeta, antes mesmo dele falar com o profeta manda o seu menino e fala assim, ó, avisa para aquele homem, Naamã, para que ele se banhe 7 vezes no Rio Jordão, para que ele seja curado. Ora, aquele homem, quando olha aquele rapaz chegando, primeiro eles acham de respeito por ele ser uma autoridade e não ser recebido. E o profeta manda aquele recado, dizendo, vai e banha 7 vezes naquela água. Aquele homem se transforma em ira. Por quê? Ele veio para uma coisa muito difícil. Ele queria que o profeta descesse, e ele fala isso, e colocasse a mão sobre sua cabeça, e os céus iam fazer alguma coisa de diferente, ia descer poder do alto, e ele ia ser curado naquele momento. Mas não é isso que o profeta fala. E aquele homem, então, ele vai àquelas águas, e ele fica falando com ele mesmo, eu não vou me banhar 7 vezes. Por que eu vou me banhar? Isso não vai adiantar de nada. Aí um dos soldados fala com ele o seguinte, mas meu senhor, se o profeta te pedisse algo demais difícil, demasiadamente difícil, o senhor não faria? Se o profeta falasse que tinha que fazer tantas outras coisas tão difíceis, será que o senhor não ia fazer? Mas por que ele te pediu algo tão fácil, que é banhar 7 vezes naquele rio? O senhor não vai se banhar? Aquele profeta então vai, deixa esse orgulho de lado, entra nas águas 7 vezes e ele fica curado. E o que isso significa para nós hoje? Que nós não precisamos nos banhar numa água qualquer, de um rio qualquer. Nós temos uma água que pode nos limpar. Essa água se chama o Evangelho de Cristo. Essa água que você pode beber na sua própria casa, através da oração, através da leitura, através do jejum, se santificando ao Senhor. Essas águas não vão apenas te molhar fisicamente, mas elas vão curar você. Porque aquelas águas que banhavam antes no rio, traz uma nova pele para você. Tira a sua lepra, tira a sua dor, te transforma uma nova criatura. Se você hoje se deixar seu orgulho de lado, eram 2 homens bem diferentes. Um, todo mundo sabia que era aleijado. O outro, ninguém sabia que era leproso. Eu não sei se nós nos encontramos em algum desses homens, ou algo que todo mundo vê que você pratica e que você não consegue vencer, ou algo que só você mesmo, no seu secreto, sabe que você ainda consegue carregar essas dores, ainda consegue carregar esses defeitos, e que sabe que isso é uma lepra para você, e sabe que isso te faz mal, e talvez ninguém saiba. Eu não sei qual lado que você se encontra nessa noite, se você se encontra, mas eu não vim olhar apenas, eu não vim deixar você apenas olhar para o seu problema, eu vim trazer para você a solução. É voltar às práticas do Evangelho, é voltar a se banhar nesse rio chamado Jesus Cristo, água do Espírito Santo. É deixar que o Senhor molde o seu caráter, é deixar que o Senhor traga a alegria da tua salvação, é deixar que o Senhor, através da oração, através da tua leitura diária, possa falar contigo e te fazer uma nova criatura. Amém?